Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Pagu Rodrigues. No papo de hoje, com o Pagu, nós vamos receber o Edson Aparecido da Silva, que é sociólogo e mestre em planejamento territorial pela UFABC. O Edson é um companheiro super valioso. Ele estuda, trabalha com a questão de saneamento, com a questão de planejamento territorial e com a questão dos recursos hídricos. Vai contar um pouco hoje para a gente como que funciona a política de gestão hídrica da cidade de São Paulo, do estado, de que maneira a gente precisa de políticas públicas voltadas para um saneamento básico que tenha um olhar, sobretudo para as periferias, e de que forma a gente pode acessar a água e de que maneira que a gente pode debater a água como um direito comum e não como um direito privado. Então, vamos acompanhar esse bate-papo aqui, muito importante para essa conjuntura que a gente está passando. A gente sabe que saneamento, que água, são todas questões que estão muito relacionadas à política de saúde, portanto, também às questões de prevenção, inclusive da pandemia do coronavírus. Vamos lá? Vem com a gente e acompanhe aqui no canal do Pagu Rodrigues. Olá, olá, olá. Tudo bem, Edson? Está me escutando? Deixa eu ligar aqui a câmera. Estou escutando bem. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá? Vamos começar. O Edson, conta um pouco o que é o Ondas, de que maneira que o Ondas vem influindo aí nessa pauta de saneamento, como é que é o trabalho, de que maneira o Ondas surgiu e a partir de qual perspectiva. Edson, se apresenta um pouco para a gente, conta como é um pouco o seu trabalho, essa pesquisa aí que você fez em planejamento territorial. Tá bom, então, meu nome é Edson, como a Pagu já disse, eu sou sociólogo e fiz mestrado em planejamento e gestão do território na UFABC e também sou secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento e sou assessor de saneamento da FNU, que é a Federação Nacional dos Urbanitários. Estamos aqui, enfim, para contribuir com esse debate sobre a questão dos direitos, do acesso à água e esgotamento sanitário, sobretudo em períodos de coronavírus. Edson. E como isso afeta a população mais vulnerável do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. O Ondas, ele é um observatório, né, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e é um observatório que tem como uma das seus principais objetivos elaborar estudos, pesquisas e divulgar estudos e pesquisas na área dos direitos ao acesso à água e ao esgotamento sanitário e tenta, dessa forma, instrumentalizar os movimentos sociais e populares na luta pela garantia desse direito, né? Então, esse é o objetivo principal do Ondas. É um observatório novo, tem 1 ano e pouco de existência, mas já tem contribuído bastante nesse debate. Integram o Ondas tanto entidades, tanto representantes da academia como dos movimentos populares. Então, o Ondas tem um conselho de orientação, que tem gente da UFABC, da UFBA, da UFRJ, tem gente da Fiocruz, né? E também tem gente da CMP, da CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CMP, a Central de Movimentos Populares, gente da FASE. Enfim, é um espectro grande de pessoas que contribuem na construção e consolidação do Ondas. Eu tenho caminhado bastante em várias comunidades aqui da periferia da cidade de São Paulo. A gente sabe que tem um problema histórico, né, no planejamento da cidade, que está justamente ligado à questão do saneamento. Saneamento também tem muita relação com a questão da saúde, com o direito ao acesso à água, à dignidade de viver num território.
Você consegue dizer para a gente um pouco quais são os dilemas que a gente enfrenta hoje em São Paulo, mas também a partir desse histórico, né, do saneamento no Brasil? Quais são esses dilemas que estão colocados hoje nos Claro, territórios? claro, sem dúvida nenhuma. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade, por propor esse tipo de debate que eu acho que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer sociedade, qualquer cidade, qualquer estado e qualquer país, né? Então, eu acho que é um tema que devia ser um tema transversal, né, nas políticas públicas, essa questão da garantia do acesso à água e ao esgotamento sanitário. Então, isso é a primeira coisa. Esse tema da necessidade de se garantir o acesso à água e ao saneamento para todo mundo, ele está constantemente posto. Essa é uma política pública que historicamente foi negligenciada no nosso país, né, pelos sucessivos governos. O saneamento básico ele passou a ocupar um lugar de destaque na política pública nacional a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula. Não só a questão do saneamento, mas as políticas urbanas como um todo. Isso começa com a criação do Ministério das Cidades, né, que deu endereço para as políticas públicas, a política de habitação, de saneamento, de mobilidade urbana, né, de desenvolvimento urbano. Criou a Secretaria Nacional de Saneamento, de Habitação, de Mobilidade, retomou o financiamento para essas políticas, né, e isso logo no começo do governo, a partir do descontingenciamento de recursos públicos para essas políticas e uma forte injeção de recursos a partir do PAC 1 e do PAC 2. Então, uma visão de governo que entendeu o quão estratégico é atuar nessas políticas. Então, esse olhar para a cidade, para o desenvolvimento das cidades. Então, isso é a primeira coisa. É importante, Pagu, entrando nesse tema do saneamento, né, que as pessoas elas têm que compreender que ter água em quantidade adequada e qualidade adequada, 24 horas por dia, 365 dias por ano, é um direito. Não é uma dádiva, não é um favor de nenhum governo, seja ele estadual, municipal ou federal. Então, as pessoas elas têm que entender essa dimensão do direito, né, à água e ao esgotamento sanitário, independentemente, inclusive, das condições de pagamento dela, independente das condições de habitação, ou seja, onde ela vive. Então, esse é o nosso V0 e eu acho que isso tem que estar explícito em todos os programas de governo, em todas as plataformas de campanha. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu acho que nós precisamos dividir em 3 blocos essa questão da dificuldade do acesso à água. Primeiro, você tem aquelas pessoas, Pagu, que estão dentro do sistema de abastecimento, ou seja, aquelas que têm ligação de água na sua casa, ligação de esgoto. Mesmo essas populações, dependendo de onde elas vivem, sobretudo nas periferias das grandes cidades, nas favelas, nas comunidades, nos morros, essas pessoas, mesmo elas estando conectadas à rede de água, isso não garante que elas tenham água o tempo todo, né? Por vários motivos. Para a gente falar do mundo real de São Paulo, por exemplo, né? Onde a Sabesp é a principal operadora, né? Aliás, a principal operadora no estado, em São Paulo, é só a Sabesp. Como você é de São Paulo, eu vou falar da Sabesp. Não é só o caso da Sabesp, mas as empresas elas adotam uma prática hoje que é de reduzir a pressão na rede de água, sobretudo no período das 11 da noite às 5 da manhã.
O que acontece? Ela não faz isso só na periferia, ela faz isso na cidade toda. O problema, Pagu, é que na periferia das cidades as pessoas elas não têm condição de armazenar água. Então, quando a água volta, até que essa água chegue na casa das pessoas, demora muito tempo, às vezes não chega. Então, uma das propostas que o Ondas fez numa carta que nós divulgamos agora no final do mês de março, é de que a Sabesp interrompa esse processo de diminuição de pressão na rede. Medida número 1. Medida número 2, que ela garanta caminhão-pipa para abastecer essas populações para suprir essa deficiência caso ela se mantenha. Terceiro, nós não somos contra distribuir caixas d'água, que nem o governo do Estado propôs. No entanto, não pode fazer isso sem conversar com a comunidade, primeiro, para saber aonde se instalam essas caixas d'água. Segundo, tem que reconhecer que muitas dessas casas sequer têm condições de ter uma caixa d'água. Terceiro, as pessoas não têm dinheiro para pagar a instalação. Outra proposta nossa é que nessas comunidades, né, eu sei que você tem andado muito por aí, mas que você tivesse reservatórios grandes de água coletivos, onde as pessoas pudessem, numa distância razoável, ir buscar água para as suas necessidades. Então, quando eu falei para você que tem redução de pressão na rede para todo mundo, eu quero dizer que para quem mora no Ipiranga, na Paulista, quem mora na Vila Mariana, não enfrenta esse problema porque eles têm caixa d'água, têm reservatório, então nem sente isso, mas não é o que acontece na periferia. Eu te falei do primeiro bloco. Tem um segundo bloco que acho que nós temos que olhar, que é aquelas pessoas que vivem nas ocupações. São Paulo tem muitas ocupações, tanto na periferia como na área central. Essas pessoas, elas acabam tendo água de uma forma alternativa. As pessoas falam que é roubo de água, que é ligação clandestina. Eu chamo de água alternativa, porque ninguém vive sem água, as pessoas têm que se virar para ter água. Então, está correto, elas vão buscar água. Só que esse abastecimento de água, muitas vezes, na maioria das vezes, claro, ele é precário. Quando a concessionária, no caso a Sabesp, descobre que tem uma ligação de água nas condições, vai lá e corta, né? Em muitos casos, essa água pode sofrer contaminação por esgotos. Então, você tem essa população que tem água, mas não tem essa população que ocupa, né, os imóveis, e você tem ainda, Pagu, uma terceira camada da população que é que não tem casa, que é que vive na rua, né? Então, nós temos que ter políticas públicas que olhem para as pessoas que vivem em situação de rua. E São Paulo tem muitas pessoas que vivem nessa situação. Então, é preciso que a gente pense como criar condições para que essas pessoas tenham acesso à água. Então, essa é uma situação normal e que ela é agravada agora no período de coronavírus, né? É uma coisa tão simples que é lavar as mãos, não é tão simples assim para essas populações que eu citei aqui. E, por fim, a última coisa só, eu acho que a gente tem que olhar para a questão de gênero também, nesse caso. São as mulheres as que mais sofrem com a deficiência desse tipo de serviço. Nós vivemos isso muito de perto na crise de abastecimento de água de 2014 e 2015, porque eram as mulheres que tinham que acordar de madrugada, né, para poder pegar um pouco de água que chegava na casa delas, para poder fazer comida, para poder lavar roupa, para poder atender às necessidades da família. Então, e mais ainda, para as mulheres que trabalham na rua, por exemplo, as mulheres que varrem rua, tal, as empresas não garantem água e nem banheiro para essas mulheres, né? E para os homens também. Mas estudos da ONU indicam que as mulheres fazem mais uso de banheiro, vão mais ao banheiro do que os homens. Tal. Então, esse olhar
para a questão da água e do gênero também é uma questão importante que tem que ser pensada. Sim, você traz algumas questões que eu acho que são muito importantes aqui para o nosso diálogo. Uma delas é justamente essa coisa da água ser um direito universal, ou deveria ser, né, um direito de todo mundo, mas uma percepção, e posso estar enganada, que apesar de todas as garantias constitucionais que a gente tem em relação a essas questões, né, de saneamento básico, saúde, educação, acesso à água, a gente pode dizer que existe um processo de privatização do recurso hídrico e que esse processo de privatização tem sido responsável, sobretudo, pelos agravantes das mazelas que as periferias vêm sofrendo, e que é uma opção de classe também, né, da política pública, quando não prioriza as periferias e prioriza os centros urbanos, as classes médias, né? Dá para a gente dizer que há um processo no Brasil de privatização do recurso hídrico? Que bom que você tocou nesse assunto. Eu acho que são duas coisas, né? Quando você olha para a questão da água e do saneamento, é importante a gente entender que você tem a questão da água, estrito sensu, que é a questão dos recursos hídricos, né? Que vive um intenso processo histórico de tentativa de apropriação desse bem comum pelas grandes corporações, né? O Fórum Mundial da Água, que aconteceu em 2018 no Brasil, o Fórum Mundial da Água, né? Que foi o fórum, entre aspas, oficial, porque a gente fez o nosso, que eu também acho que é oficial, mas esse fórum, na verdade, ele era uma junção de grandes corporações, como a Coca-Cola, a Nestlé, os grandes conglomerados, né? Muita gente, muita empresa do agronegócio, né? Que, a pretexto de discutir a questão dos riscos dos recursos hídricos, na verdade, estavam preocupados em se articular para aumentar a apropriação da água no planeta. Então, isso é uma coisa que é importante que as pessoas saibam, né? E foi por isso que, em 2018, nós criamos um Fórum Alternativo Mundial da Água, que foi o fórum que discutiu a questão dos recursos hídricos na ótica cultural, religiosa, de gênero, que abarcou indígena, pescador, pescadoras, enfim, né, os trabalhadores da cidade, do campo, do MST, do MAB, etc., etc., para se contrapor a essa visão mercadológica da água. E o nosso lema era: água é direito e não mercadoria, né? Bom, e no Brasil a gente vive iminentes processos nesse sentido. E isso se dá de diversas formas, não é só alterando a legislação, mas por exemplo, na aquisição de terras por grandes corporações em áreas do Brasil onde você tem uma grande reserva hídrica, sobretudo na região norte, principalmente e tal. E, do ponto de vista mais próximo da gente aqui, tem um projeto de lei tramitando no Senado Federal, o senador Tasso Gereissati, né, que é um dos donos de uma grande engarrafadora da Coca-Cola, né, que pretende criar no Sistema Nacional, na Política Nacional de Recursos Hídricos, né, o mercado da água. Cria a palavra é essa, fica criado como um dos seus instrumentos da lei o mercado da água, que é exatamente propiciar a negociação das outorgas de água entre as empresas, tal. Então a gente vive essa grande ameaça. Eu até aconselho quem puder assistir um documentário que chama-se O Verde é do Outro Lado, é uma coisa assim, que é um documentário de um chileno que vive no Brasil, mas que compara a situação do Chile, que já fez isso, que o Tasso quer fazer aqui, né? E como que os pequenos agricultores sofrem com essa política de privatização da água enquanto recurso hídrico, né?
e ele faz um paralelo com o que aconteceu em Correntina, na Bahia, no oeste da Bahia. Então, é um documentário que eu acho que vale a pena. Dito isso, eu queria falar dos serviços, que aí é uma outra coisa, que é o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, e que, nesse momento, vive uma nova ameaça de privatização. Está tramitando no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, o projeto de lei 4162, que é um projeto de lei que visa alterar a Lei Nacional de Saneamento, aprovada em 2007, né, para facilitar de vez a privatização do saneamento no Brasil, entregar as empresas para o setor privado. Evidentemente que eu não posso aqui entrar nos detalhes da lei, mas para as pessoas saberem que tem isso. E dizer que a gente, Pagu, é importante para quem está nos ouvindo e assistindo, é que é verdade que nós temos ainda um grande desafio para universalizar o saneamento no Brasil, ou seja, garantir que todo mundo tenha acesso. É verdade, sobretudo no Norte e no Nordeste. Um pouco menos em São Paulo, né, pelo menos com relação à água, mas o remédio que o governo federal e os parlamentares neoliberais estão propondo é um projeto que a gente costuma falar que mata o doente. A saída para resolver os desafios do saneamento no Brasil não é a privatização, é o contrário. É fortalecer o papel das empresas públicas de saneamento com participação e transparência, né? Ou seja, com o envolvimento da sociedade. Só para encerrar esse ponto, o Brasil tem 26 empresas estaduais de saneamento. Quase todas elas tomaram medidas agora de suspender o corte de água para as populações mais vulneráveis e também de suspender a tarifa, a cobrança de tarifa para uma parte. Claro que essa é uma política que foi adotada de forma diferenciada em todo o Brasil, porque você não tem um comando central, né? O Brasil não tem um governo central, né? Mas isso prova que só foi possível porque a maioria das empresas ainda são públicas, né? Então, eu acho que uma das lições que fica dessa crise é isso, o quão importante é fortalecer os serviços públicos em todas as áreas. Em cima disso, assim, Edson, três questões aí para você nesses pontos que você apresentou. É possível defender tarifação zero, por exemplo, a questão da água? A gente tem condições de estabelecer uma política desse tipo no Brasil? Quais seriam, por exemplo, os impactos mais práticos de a gente ter o sistema de saneamento privatizado? Porque, sendo público, a gente já tem todas essas dificuldades. Privatizando, quais seriam os impactos práticos, por exemplo, para Jimperi, Vila Nilo, Vila Nova Galvão, as comunidades que estão ali na Zona Sul, as mais, né, periféricas, onde realmente o saneamento não chega, a água tem toda essa dificuldade. E uma terceira questão que eu acho que está muito combinada com essas é contraditório saneamento básico versus questão ambiental, meio ambiente? Não, duas coisas, né? Primeiro, eu acho que a gente devia caminhar para uma política nacional que garantisse uma quantidade de água para uma parcela da população, as mais carentes, mais vulneráveis, que fosse gratuita. Então, a gente estava fazendo um debate sobre isso, né? Até quantos metros cúbicos de água as pessoas poderiam consumir de maneira gratuita, sem pagar. Então, países já adotam, né? Que eu acho que, portanto, a gente tinha que pensar nisso. Isso do ponto de vista macro, do ponto de vista nacional, mas que nada impede que os estados também discutam uma ação desse tipo. Então, acho que isso tem que estar na nossa agenda, né? Vamos debater. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda, um processo de privatização, né? Ele, sem dúvida nenhuma, ele será excludente. Por que ele será excludente? Eu quero dizer que ele vai
vai retirar do sistema de abastecimento essa população que mais precisa de saneamento básico no Brasil, que é a população mais pobre, que é a população que vive nas periferias, que vive nos fundões do norte e nordeste do nosso país. Por quê? Porque a lógica do setor privado é a lógica do lucro. Eu costumo dizer que não existe Madre Teresa de Calcutá no setor privado. Ninguém quer fazer benfeitoria para a população mais pobre. O lucro é a meta do setor privado. E, sem dúvida, a população, Fábio, é o aumento de tarifa. Né? Por quê? Vou tentar explicar aqui. O nosso sistema hoje, ele funciona através de um mecanismo chamado subsídio cruzado. O que é isso? As cidades mais rentáveis, né, elas financiam o saneamento onde o serviço é deficitário. Né? Por quê? Porque se não fosse isso, talvez eu tivesse que cobrar uma tarifa muito mais alta desses municípios que hoje eles não são rentáveis para poder equilibrar o serviço, entendeu? Então, hoje, a cidade de São Paulo, ela subsidia os municípios mais pobres do estado de São Paulo. Isso serve para o Brasil inteiro. Tal. Então, com a privatização, a tendência é as empresas ficarem com esses municípios mais rentáveis, os que dão lucro, e abandonar os serviços que não são rentáveis. Então, essa população mais pobre, ela vai ser cada vez mais excluída. E é importante que as pessoas saibam que no mundo você tem um processo de restatização do serviço de saneamento. Né? De 2000 para cá, mais de 200 cidades do mundo restatizaram os serviços de saneamento. Eu posso citar Berlim, Paris, várias cidades do mundo, né, que passaram por esse processo de privatização. Né? E o que levou à restatização? Primeiro, a população não estava conseguindo pagar a tarifa, número 1. Número 2, você não tem a menor transparência sobre o serviço prestado pelos operadores privados. Terceiro, não há cumprimento dos contratos. Né? E esses países, essas cidades de vários países, ficaram muito tempo com o serviço privatizado, porque romper esses contratos depois que privatiza é muito difícil, é muito caro. Né? Mas então, ou seja, o Brasil está indo no caminho inverso do que vem sendo feito em vários outros países e outras cidades do mundo. Né? Então, agora, assim, né? Eu sempre digo que a gente tem que olhar a floresta. O saneamento é a árvore, a floresta é o todo. A gente vive um governo que desmonta as políticas públicas, ataca os movimentos sociais, destrói os instrumentos de participação e controle, né? E ele não tem limite. Né? Então, para falar aí do coronavírus, nós estamos vendo o que significaria se tivesse desmontado o SUS da forma que o governo queria fazer. Então, ou seja, a gente vive um processo de liquidação do Estado brasileiro. Né? O governo Bolsonaro chega a ser grosseiro, né, no nível de desmonte que tem proposto aí a quase todos os sistemas públicos, né? E a gente está vendo o impacto disso agora na saúde, que ainda bem, né, a gente manteve um sistema público de saúde, mas o não investimento durante esse governo inteiro tem mostrado o quanto está sendo difícil enfrentar a crise da pandemia com um sistema desestruturado, né? E aí, assim, sim, porque opa, acho que caiu aí? Tá me ouvindo? Aqui, mas eu já volto aqui. Pronto. Eu tenho observado um pouco, a gente tem uma dificuldade que é real na população de outra forma de se relacionar com a questão hídrica, né? Você fez um estudo sobre a descontaminação do Tietê, já é um projeto muito falado há alguns anos aqui no estado de São Paulo.
o governo do estado chegou, né, em tese, investir um orçamento para a descontaminação do Tietê, não caminhou para frente, mas a gente também, na contrapartida, tem todo esse problema, né, do saneamento, né, nosso sistema de esgoto, ele desemboca sempre nos rios, todo o planejamento urbano é sempre feito para soterrar rio, né, para eliminar nascentes, enfim, nós temos toda uma dinâmica cultural também de como a gente se relaciona com a questão da água. Conta para a gente um pouco quais foram assim as conclusões que você tem do seu estudo, quais são as possibilidades, as alternativas. A gente consegue fazer essa recuperação hídrica? Falta água na cidade de São Paulo ou a gente tem uma má gestão dessas coisas? A gente, na época da crise de 2014, 2015, a gente nem chamava de crise hídrica, a gente chamava de crise de gestão do abastecimento de água, porque desde 2004, se o governo do estado tivesse adotado todas as medidas que caminhavam no sentido de diminuir a dependência do sistema Cantareira, a gente talvez não tivesse chegado na crise que a gente enfrentou aqui. Então, esse é um aspecto. O outro, aí são várias, a gente trabalhou com várias hipóteses, né? Uma delas é que, como a tarifa de água que você paga, onde você tem ligação de esgoto, é a mesma de esgoto, você paga R$50 de água e R$50 de esgoto, e essa tarifa ela é cobrada independentemente se seu esgoto é levado para tratamento ou não. Então, a gente acha que essa forma de cobrança ela é um desestímulo as empresas investirem mais no tratamento de esgoto. E essa é uma hipótese. A outra é que você tem uma forma, Pagu, de calcular o nível de tratamento de esgoto com base em percentual. Então, eu trato 80% do esgoto que eu coleto, ou eu trato 60%. O problema é que eu não vou nunca despoluir os corpos hídricos com essa lógica. A gente costumava dar o seguinte exemplo. Se eu pego um copo de água, né, ele cheio, e eu trato 90% desse copo de água, se ficar 10% dele com esgoto, essa água eu não posso tomar, né? Então, uma outra hipótese é a gente mudar esse critério de avaliação da qualidade da água, né? Então, talvez você diminuir os espaços de tratamento de corpo hídrico e trabalhar na perspectiva de você ter aquela água despoluída, né? E não por microbacias, por bacias, enfim. Então, ou seja, você tem que mudar esses critérios de avaliação da qualidade da água. A lógica do sistema de tratamento de esgoto em São Paulo, ela foi uma lógica que começou de trás para frente. Ela começou construindo grandes estações de tratamento de esgoto, que é Barueri, São Miguel, Suzano, né, Parque Novo Mundo, tal. E os esgotos não chegam nessas estações. Muitas delas ainda trabalham aquém da sua capacidade calculada na época do projeto, né? Então, essa lógica de grandes sistemas, ela também precisava ser repensada, né? Por que não tratar esses esgotos em áreas menores, com estações menores, tá certo? Outra coisa é que as empresas, no caso da Sabesp, têm uma lógica de gestão que é uma lógica de tratar o serviço de água e de esgoto sanitário como um negócio. Então, a empresa ela virou uma empresa de negócio e não uma empresa de serviço público. Em 2014, se eu não me engano, na época, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos era o Mauro Arce, ele disse no relatório de administração do balanço da Sabesp o seguinte: a Sabesp vive uma dicotomia
entre ser uma empresa de negócio e uma empresa prestadora de serviço. Então, quando a Sabesp negocia 49,7% das suas ações no mercado, ela tem uma visão de uma empresa privada, porque ela tem que gerar lucro para os seus investidores, né? Então, é uma empresa que dá lucro e grande parte desse lucro é destinado para os acionistas privados. E vou dizer uma coisa para você, né? Você é pré-candidata a vereadora de São Paulo. São Paulo é responsável, a Sabesp opera, Pagu, em 364 municípios no estado de São Paulo, tem 645. Só a cidade de São Paulo, né? Eu espero que você chegue ao cargo de vereadora, ela é responsável por cerca de 50% de tudo que a Sabesp arrecada nos 364 municípios. E São Paulo, na minha opinião, não cumpre o papel de protagonista que deveria cumprir com relação à Sabesp. Entendeu? Não é possível a gente aceitar que uma grande parcela da nossa população ainda não tenha acesso pleno à água e esgotamento sanitário. Então, eu acho que o município ele tem que criar estrutura e força para cobrar da Sabesp uma prestação melhor do serviço na capital. Precisa mesmo, assim, porque uma das coisas que eu reparo é que em muitas dessas comunidades as pessoas pagam a taxa do saneamento, mas elas jogam esgoto direto ali, por exemplo, no córrego mais perto. Vou até falar assim na linguagem bem popular, porque é uma das coisas que é real e todo mundo tem essa curiosidade, porque a gente fala que a gente literalmente caga na água que a gente bebe, né? Porque você pega essas comunidades que estão em área de risco, que despejam, por exemplo, esgoto direto ali na Billings, na Guarapiranga, mas depois aquela água mesmo, né, que mesmo o Marginal Pinheiros, né, que vai para o Rio Pinheiros ou Tietê, depois volta para a estação de tratamento e depois vai abastecer essas residências. A gente toma a água que a gente caga. É verdade, né? Eu fico me perguntando se em outros países em que teve essa reestatização, se isso mudou. E quais são as possibilidades que a gente tem de pensar um sistema de saneamento e de esgoto que não conflite, né, com essa questão ambiental e essa cultura que a gente tem aí da forma como a gente se relaciona com a água, mas também de que maneira que a gente consegue cobrar da Sabesp essas medidas, porque é real, essas pessoas pagam essa taxa para a Sabesp e continuam sem o saneamento. A gente fez várias reclamações, vários pedidos, várias solicitações para essas comunidades que a gente estava ali trabalhando e a Sabesp não dá um protetor. Mas um lucro de 50% em relação a todos os demais municípios exigiria uma responsabilidade maior, né, da Sabesp nisso, né? O que você propõe aí? A arrecadação da Sabesp, não é o lucro, né? Só em São Paulo em torno de 50%. Bom, você tinha me feito uma pergunta antes, então, assim, é muito importante a gente relacionar essa questão do saneamento com duas políticas. A política de saúde, onde eu tenho mais saneamento, eu tenho menos problema de saúde pública, né? As pessoas tomam água limpa, água, né, adequada, não falta água. E terceiro, ela não convive com os esgotos. Então, com isso, diminui muito as internações por doenças de veiculação hídrica, né? Diarreia, esquistossomose, enfim, várias outras doenças. Tá? Então, e ela também tem uma interface grande com o meio ambiente. Então, quando eu tenho o esgoto coletado e tratado adequadamente, menos rios, menos corpos d'água poluídos eu vou ter, óbvio, né? Então, essa interface com o meio ambiente é muito grande, né? E você tem razão que, historicamente, a política das grandes cidades de São Paulo não foi diferente, foi em vez de você tratar a água, tratar os esgotos, para que o esgoto não cheguem nas águas, o governo optou por canalizar os rios, canalizar os córregos, porque isso é uma forma de você esconder, né,
aquilo que ninguém quer ver, né? E aí, só um parênteses, isso ainda se combina com a política de privilegiar o transporte de automóveis, né, que muitos desses rios foram canalizados para virar Rodovia, né? rodovia. Então, acho que tem isso. Bom, eu acho que o fundamental, uma cidade como São Paulo deveria ter um conselho municipal da cidade que funcionasse, né, que pudesse ter subgrupos que trabalhem a questão da moradia, a questão do transporte, né, e a questão do saneamento, entre outros, enfim, mas você tem que ter. Eu aposto muito nessa questão da participação e controle social sobre as políticas públicas. Então, eu acho que São Paulo precisa investir muito pesado nisso. Segundo, como é que nós vamos resolver isso? Eu acho que a gente resolve isso fortalecendo o papel do Estado, do ente da federação, do município e do Estado. Não é através de políticas privacionistas, de privatização, que nós vamos melhorar o serviço. Hoje, um dos projetos do governo Dória é de privatizar a Sabesp, né, que o que é, na nossa opinião, um verdadeiro absurdo. Uma empresa com o potencial que tem, na verdade, ela tinha que ser desprivatizada e não privatizada, né? Então, eu acho que a população ela tem que se apropriar dessa política pública de saneamento e exigir, né, que ela seja efetivamente atendida. No nível nacional, para você ter uma ideia, o artigo 6º da Constituição trata dos direitos sociais, que é direito à saúde, direito à moradia, direito a transporte, e não tem direito à água e saneamento no artigo 6º da Constituição. Tanto é que tem vários projetos de emenda constitucional tramitando no Congresso para que a água seja incluída como a água e saneamento como um direito. Se a gente conseguisse isso, não que o fato de você ter alguma coisa escrita na Constituição, você vai ter direito. Lá está escrito que todo mundo tem direito à saúde, à educação, à moradia, não é isso que acontece. Mas um processo de discussão, de incluir na Constituição o direito à água e ao saneamento, ajuda a debater, a fazer o debate com a sociedade, e aí ajuda a gente ao encontro de uma deliberação da ONU de 2010, que definiu, através de uma declaração aprovada por unanimidade, e o Brasil é signatário, de que a água e o esgotamento sanitário é um direito humano fundamental, né? Muda a perspectiva, né? Exatamente. Edson, a Ondas fez, né, uma carta aí apontando 10 medidas emergenciais de acesso, que a população pode ter de acesso à água. Acho que você citou uma, duas aqui, mas eu queria que se você pudesse fazer aqui para a gente quais são esses pontos, esses 10 pontos aí, e relacionar um pouco isso, né, a questão do saneamento e versus, ou relacionar isso com a pandemia que a gente está vivendo, né? Como é que essas questões estão combinadas? A gente, nesses 10, vou fazer um resumo dos 10 pontos, mas a ideia é essa, né, de que ninguém pode ficar sem água no período de coronavírus. Então, assim, tem que suspender o corte de água para todo mundo e restabelecer, Pagu, a ligação de água de quem foi cortado, você que anda pela periferia. Aí nós não podemos aceitar que alguém tenha água cortada porque não pagou a conta. Então, não pode cortar e tem que ligar de quem teve a água cortada, né? É importante a gente, isso está na nossa carta, né, que as empresas suspendam esses processos de diminuição de pressão na rede no período da pandemia. Porque esse negócio de você reduzir a pressão na rede no horário noturno
é para que as empresas diminuam a perda de água que ela tem no sistema. São Paulo perde 30% da água que produz por vazamento. Então, quando eu reduzo a pressão à noite, quando a demanda é menor de uso, eu diminuo essa perda que eu tenho. Isso não é ruim, mas é ruim você fazer isso para quem não tem condição de armazenar água e depois fica 1, 2 dias sem água, né? Então, essa é uma outra questão. Uma outra coisa que a gente está propondo na carta é você ter um olhar especial para a população em situação de rua, ou seja, nós temos que garantir condições para que essas pessoas tenham equipamentos públicos para que elas possam se higienizar, para que elas possam lavar as mãos, para que elas possam tomar banhos. Então, você tem que pensar na cidade em banheiros químicos, com chuveiro, etc. Você tem que pensar... Aliás, isso não é uma coisa só para a época do coronavírus. Nós temos que pensar, e um mandato tem que pensar isso, como que nós vamos ter na cidade de São Paulo, né, bebedouros de água, chafarizes, sei lá, para que as pessoas possam usar essa água sem ter que ir no bar para pedir água. Isso serve para quem mora, para quem vive em situação de rua, para quem trabalha na rua, para quem vende coisa na rua, né? Então, essa questão do acesso à água e ao saneamento tem que ser uma coisa que está na nossa cabeça, com ou sem pandemia, e, é claro, com a pandemia mais ainda, né? Outra coisa que a gente também trabalhou na carta é a necessidade de você garantir água em quantidade e qualidade adequada nos asilos, nos presídios, para em situação de cárcere, né? Isso é uma outra coisa que a gente também trabalhou na nossa carta, a necessidade do governo federal instituir programas de apoio técnico e financeiro para os pequenos municípios do Brasil, para que eles enfrentem essa pandemia de forma satisfatória no que tange a questão da garantia do acesso à água, né? Água e ao saneamento. Então, acho que esses são os pontos centrais. Agora, se você me permite, eu queria dizer que nós fizemos uma cartilha, que é essa daqui, chama Informativo Popular Direito à Água em Tempos de Pandemia da Covid-19. É uma cartilha, né, que foi feita pelo Ondas, com apoio de uma ONG chamada Artigo 19. Aliás, essa questão da formação, da informação e da transparência é um dos pontos que está na nossa carta também. As pessoas não podem não ter informação e não pode deixar de ter transparência nesse período de coronavírus. Então, é um outro ponto que a gente destaca. Essa cartilha também está o Laboratório de Justiça Territorial da UFABC, né? E é uma cartilha bem legal para trabalhar com os movimentos, porque aqui a gente orienta passo a passo de como os movimentos podem exigir os direitos ao acesso à água. Então, tem tudo de forma detalhada, como cobrar da Sabesp se está faltando água, que ela vá lá e resolva isso. Enfim, é um instrumento bem legal que eu posso te mandar e você ajudar a gente a trabalhar com isso depois também. Ajuda até vocês aí. Me manda sim, Edson, porque depois a gente disponibiliza o link aqui para todo mundo no vídeo, aqui no nosso canal. Acho que é super importante. Da minha parte, né, vai pré-candidata, então já assumindo os compromissos com essas pautas e sendo eleita, de certo, conseguir cobrar do governo, da Sabesp, de quem é responsável por essas políticas, com certeza a melhoria na entrega da qualidade desses serviços.
E vou deixar aqui disponível para todo mundo, acho que tanto a carta aí, né, do Ondas, quanto essa cartilha, e nós vamos trabalhar isso também ao longo aí da minha pré-campanha, da minha campanha, para a gente conseguir ajudar e fazer crescer esse movimento aí de acesso à água. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Acho que esse debate que você está trazendo é um debate que daria, né, vários desdobramentos de outras pautas. Então, já deixar o convite para que a gente possa ter outras oportunidades de fazer essa discussão. Quem sabe já presencialmente, né, já fora desse período de isolamento. E se você quiser deixar depois o seu contato das redes sociais, a gente também disponibiliza aqui para a galera. Legal. Muito obrigada, viu, Edinho? Obrigado Quer deixar a você. um recado aí para quem nos está assistindo? Isso, obrigado a você, obrigado aos internautas, a quem está assistindo a gente. É fundamental que esse tema do direito à cidade mais inclusiva, justa, democrática, né, esteja na pauta, na cabeça e nos corações de todos aí. E eu acho que a cidade de São Paulo, a gente tem que aproveitar mais essa estrutura que ela tem, das 30 e poucas subprefeituras, né, e ver como que essas subprefeituras não desenvolvem políticas que ajudem a gente a alcançar a meta de garantir água e esgoto para todo mundo. E com um olhar social, né? Exatamente. Obrigada, Edinho. A gente se fala numa próxima, então. E vamos seguir esse debate com outras temáticas. Vamos, boa sorte para você. Tamo junto. Obrigada, até breve, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, esse foi o nosso papo de hoje com o Edson Silva. Trouxe questões muito, muito importantes aqui da perspectiva do acesso à água, do acesso ao saneamento básico, de políticas públicas que realmente sejam voltadas para aqueles que mais precisam, né? De como a gente faz também um pouco essa mudança de olhar, de perspectiva sobre pagar ou não pagar em relação à água que a gente recebe, de que forma a gente consegue pensar políticas públicas no planejamento territorial da cidade de São Paulo que contemplem efetivamente as periferias, né, e as regiões mais precárias. Como que a gente casa todo esse debate com a questão ambiental, com a questão da conservação dos rios, com a política da estatização daquilo que é direito, na verdade, constitucional nosso, e enfrenta, na verdade, esse processo de governos que tem permanentemente aplicado políticas de privatização dos nossos direitos, de derrubada de agendas públicas, de derrubada, né, de sistemas que são públicos e que servem, na verdade, para garantir os direitos da população pobre e periférica da cidade de São Paulo. Então, convido vocês a aprofundar essa temática e a gente manter o diálogo sobre a questão da água, sobre o saneamento. Vocês podem comentar aqui nesse vídeo quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando aí no bairro de vocês em relação a essas questões. E se você gostou desse link, desse vídeo, dessa discussão, dá um like aqui no meu vídeo e siga Pagu Rodrigues nas redes. Um abraço, fique em casa e até breve.